Olá, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam muito animados para essa nossa aula. A aula de hoje é muito interessante. Nós vamos começar a estudar as estruturas de controle dentro do Arduino e como é que ela vai fazer integração com o controle de ambientes, com monitoramento e também com a captura de informações. Então, desde já, eu já peço a você que pegue uma caneta, pegue um papel, comece a fazer as suas anotações, seguir bem o conteúdo, porque é um conteúdo que vai fazer muita diferença. É importante que você compreenda cada um dos passos, que compreenda a estrutura de funcionamento dessas estruturas de comando, para você obter o maior desempenho do seu Arduino, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa apresentação. Então siga por gentileza com muito cuidado, tá bom? Então vamos lá, nós estamos aí então com um conteúdo muito interessante que é as estruturas de controle. E a primeira que nós vamos estudar é a for, tá bom? Então vamos lá. A grande característica das linguagens de programação é que elas têm funções internas que vão ajudar ao programador a controlar o que acontece no programa. Tá? Então, nós temos aí as estruturas de controles e múltiplas estruturas que vão dar ferramentas ao programador para, por exemplo, fazer a comparação de duas variáveis. Vamos pensar, idade, se ela é maior do que 18, menor do que 18. Temperatura, se é maior do que 36, se é menor do que 36. Então, eu tenho esse tipo de estrutura, que é muito comum. Eu também tenho as estruturas de repetição, que vão fazer com que comandos dentro do meu programa ou daquele bloco sejam repetidos até que uma determinada condição seja satisfeita. Então, nós precisamos conhecer as estruturas, a sua sintaxe, o seu funcionamento, para que eu possa utilizá-las da melhor maneira. Vou dar um exemplo claro para você poder compreender como é que eu posso utilizar várias ferramentas em situações diferentes. Imagina só que você tem um parafuso e você precisa tirar esse parafuso. O ideal é que você olhe para o parafuso e veja, olha, qual que é o tipo de parafuso. Ele é um parafuso que vai ser aberto com a chave de fenda, com a chave Phillips. Pode ser um parafuso que tem uma boca sextavada, você vai utilizar uma chavinha sextavada. Pode ser Allen, pode ser de Torque, que é a mesma coisa de estrela, né? Então, se você tiver a ferramenta correta, você vai abrir com muita facilidade. Mas você pode ir no sentido oposto. Você não tem a ferramenta correta, aí você pega aquela faca de mesa para abrir o parafuso, para tirar o parafuso. É o que você tem. Então, para quem já tirou um parafuso, uma chave de fenda, né? Um parafuso com a fenda, com uma faca de mesa, sabe como é dificultoso, mas o que se tinha naquele momento. Da mesma maneira, eu falo sobre as estruturas de controle. Se nós conhecermos as estruturas, nós vamos poder ir lá e pegar a estrutura que melhor se comporte para aquela minha situação. Se é para comparar, se é para repetir, se ele vai comparar no início, se vai comparar no final, percebe? Se eu vou poder escolher entre várias, né? Então, é importante
a gente conhecer, tá bom? Continuando aqui. No Arduino, então, nós vamos utilizar essas estruturas de controle para facilitar e dar ao microcontrolador a possibilidade, por exemplo, de intervir no ambiente. Eu falei agora há pouco da temperatura. Se eu coleto do meu ambiente a temperatura, eu posso, de uma certa maneira, fazer com que o Arduino fique monitorando. Se a temperatura fugiu daquela faixa que eu estipulei como normal, ele pode fazer algum tipo de ação. Se a temperatura está para baixo do que eu estipulei, ele faz alguma coisa. Se a temperatura está acima do que eu estipulei, ele pode fazer uma outra coisa. Se tem energia elétrica no circuito, ele faz uma coisa. Se não tem, ele faz outra. Se a noite chegou, se não tem mais iluminação do sol, ele calcula, compara e liga as luzes externas. Quando o dia nasce, o sol nasce, ele apaga as luzes que não são mais necessárias. Você percebe? Então, eu vou trabalhar com estrutura de controle não apenas a nível das ideias, não apenas na parte teórica, mas eu vou utilizar essas estruturas para fazer ações e intervenções diretas no ambiente. Tá bom? Continuemos. Então, vamos lá. A nossa primeira estrutura é a estrutura for. Ela é uma estrutura extremamente interessante. Como é que ela funciona? Então, ela vai funcionar fazendo comparações até que a condição especificada deixe de ser verdadeira e se torne falsa. Em outras estruturas, eu posso fazer comparações diferentes. Mas no caso da for, eu vou fazer a comparação até que uma determinada situação deixe de ser verdadeira e se torne falsa. Enquanto ela for verdadeira, ela vai executar comandos dentro daquela estrutura. Então, vejamos a sintaxe do for. Preste atenção. Então, eu tenho lá for, entre parênteses, eu tenho os meus parâmetros, que são os parâmetros que vão fazer as verificações, os testes e o incremento. Entre chaves, eu vou ter os comandos que acontecerão enquanto aquela condição for verdadeira. Então, vejamos os 3 parâmetros para a gente poder compreender o funcionamento, né? Então, toda a instrução, ela inicializa com uma constante, com um número qualquer. Vamos aqui, por exemplo, dizer que começa com A. Então, eu tenho uma variável, né, que minha variável A é igual a 0. Depois, eu faço a seguinte condição. Enquanto A for menor do que um valor qualquer, por exemplo, menor do que 255, ele vai fazer, menor ou igual a 255, ele vai fazer os comandos aqui de baixo. E aí, logo depois que ele faz a comparação, esse A é menor ou igual a 255? Sim. Então, ele vai incrementar, ele vai adicionar a este A algum valor. Por que precisa ser incrementado? Porque se não houver um incremento, essa função vai executar eternamente, né? E aí, quando essa condição aqui, esse teste
deixar de ser verdadeiro e for falso, aí ele sai da instrução, da função, da estrutura de controle, sai dessa chave final aqui e dá prosseguimento. Beleza? Vamos lá, vamos continuar para a gente poder entender um pouco mais. Vamos traduzir então, de uma maneira bem clara, como é que seria um sketch, um programa feito com essa estrutura, tá bom? Então vamos lá. Nós já sabemos aqui que nós temos obrigatoriamente o void setup e o void loop. No void setup, eu só estou iniciando, habilitando a saída serial do monitor, porque eu vou querer, nesse meu caso, ver a saída. Qual é a saída do processamento? Tá bom? Olha só, agora vamos pensar aqui, vamos ver a questão do meu for. Olha só, eu tenho for aqui, eu tenho aqui a chave que abre e a chave que fecha. Então tá joia. Depois do delay e depois do parênteses. Isso aqui são os comandos que vão ser executados. E eu falo o seguinte, ó, e começa com valor igual a 0. Então, o start, o início do meu loop, do meu for, começa com 0. E ele fala o seguinte, na minha condição, ele vai fazer um teste, ó, i, que aqui assumiu o valor de 0, é menor ou igual a 255? Ele faz a comparação. Nesse caso específico, i é menor do que 255. Aí o que ele faz? Ele vem para a linha de baixo, escreve o valor de i. Qual que é o valor de i nesse início aqui? É 0. Espera um segundo. Preste atenção que aqui eu tenho um terceiro parâmetro que eu não falei ainda, que é o i++. O mais dentro da linguagem C++ significa que ele vai incrementar em 1 a minha variável. Então ele faz o seguinte, ó, i começa com 0. Aí ele faz o seguinte, ó, i, ele faz a comparação, i é menor ou igual a 255? É. O que ele faz? Ele adiciona então ao i mais 1. E ele roda então os dois comandos. Ele escreve o valor de i, que no início era 0, espera, e na hora que ele volta para o for, o i já não é mais 0, já é 1, porque ele foi adicionado aqui com i++. Percebe? E ele vai acontecer, se tudo correr bem, até que o i seja maior do que 255. Tá? Eu vou agora, nós vamos agora para o Tinkercad para a gente poder fazer uma verificação desse código. Tá bom? Então, me sigam aqui, por gentileza, no Tinkercad. Temos aqui, então, o meu Arduino. Preste atenção que no Arduino não tem nada ainda, ó. Ele não tem nenhum display, não tem nenhum LED, nada aqui. Eu estou utilizando o Arduino apenas para poder fazer o meu código, tá? Outra coisa importante aqui é a indentação do meu código, ó. Ele está todo indentado para poder facilitar a nossa visão. Isso é importante também. Quer dizer que se eu colocar todo alinhado à esquerda, ele não vai funcionar? Bem, o C++ aceita, mas outras linguagens não aceitarão. Tá bom? Então isso aí, essa indentação deixa o código mais elegante. Fica mais fácil quando eu olho saber onde inicia e onde termina. É só você ver, por exemplo, aqui é o meu for, ó. O meu for começa aqui em cima e a chave que termina na mesma coluna. Tá bom? Vamos executar esse código aqui? Então vamos lá, iniciando.
o monitor aqui, ó. Ele vai subindo. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá? O que ele está fazendo aí? Em cada passada, ele vai adicionando mais um. Preste atenção. Eu vou parar daqui a pouquinho. Olha só. Ele para em 20. Ao invés de ser 255 igual estava no código, eu já fiz uma pequena alteração para ficar mais rápido para a gente. Então, olha só, ele termina em 20 e ele inicia novamente. Por quê? Olha só, ele executou. Quando o i foi igual a 21, a minha condição deixou de ser verdadeira, ficou falsa. Então, ele não escreve mais 21 e espera. Ele sai do meu for e continua o meu código. Como no Arduino a minha função void loop vai ser executada até que seja cortada a corrente, a energia elétrica dela, ele volta para dentro do for novamente. E o i começa com o quê? Com 0. É por isso que ele estava aqui em 20 e voltou para 0. Percebe como é que é interessante? Né? Então nós temos aí essa estrutura aí muito legal, que nos ajuda a compreender toda a minha estrutura aqui, ó, 20, 0, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui, tá? Voltando aqui para a nossa apresentação. Deixa eu só ajustar aqui. Então vamos lá, continuando então a nossa apresentação. Eu pus aqui a explicação do código para a gente poder não se perder. Preste atenção, eu quero focar em duas coisas, né? Primeiro é o incremento, i mais mais. Ele vai ficar incrementando o valor de i até que a minha condição i menor ou igual a 255 deixe de ser verdadeira. Quando o i for maior, né, do que 255, quando ele for igual a 256, ele para e pula para fora das chaves. E aí ele vai rodar outra coisa. Beleza? Eu vou voltar. O delay também aqui nós já conhecemos, né? Eu vou voltar lá no código para mostrar um negócio para vocês. Cá estamos nós, né? Então deixa eu vou fazer um negócio aqui. Quando eu ponho o serial print ln, ele escreve e quebra a linha, né? Eu posso fazer algo assim, ó. Eu posso colocar um texto com print. Por que o print ao invés do print ln? Porque o print ele escreve, mas não faz a quebra de página, quebra de linha. Aí o que ele faz? Ele escreve a string que está entre as aspas, e depois eu escrevo a variável que puxou lá de i e continuo rodando. Então, olha só como é que fica interessante nesse caso. Vou iniciar novamente aqui a nossa... Olha só. Ele escreve o número atual, tá vendo aqui? Por que eu coloquei, nesse caso específico aí, o E com H e não coloquei o acento? Porque, como é em inglês, ele não entende o PTBR. Tá? Ele não está configurado para o TF8. Então, nós temos que pensar na hora de programar nessas coisas, tá bom? Então, vou parar aqui, voltando aqui para nossa apresentação, tá? Então, vamos lá. Aqui nós vimos, então, como é que funciona o incremento. Agora, e se numa situação eu precisar fazer um decremento? É possível? É. Eu posso, ao invés de começar no número menor e ir para o número maior, eu posso começar no número maior e vir decrementando de tanto em tanto, nesse caso aqui, fazendo o decréscimo, né, de 1 em 1. Então, a estrutura permanece a mesma, ó. E começa com 255
e ele vai fazer a verificação. Ó. I é maior ou igual a zero, por que eu mudei menor? Porque se eu colocar menor que ele, já começa errado, né? Enquanto ele for maior, ele vai sendo executado. Se eu ponho I é maior ou igual a zero, ele subtrai 1, executa os comandos e vai rodando assim até que o 1 for menor do que 0, foi igual a menos 1. Né? Então, vamos lá ver como é que fica essa estrutura no Tinkercad. Então vamos lá, pegando aqui. Cá estamos nós. Aqui deu uma pulada aqui, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Dei um enter aqui sem querer. Então vamos lá. Então olha só, cá estamos nós, né? Eu tenho aqui o serial println e ele tá caindo. Olha só, vou dar o play aqui pra gente poder ver como vai funcionar. Olha só, deixa eu chamar o serial aqui. Ele começou, ó, 25, que eu comecei com 25, ó. E ele tá vindo. Quando chega no 0, ele volta no 25 e assim ele vai indo sucessivamente. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho do meu serial aqui, a extensão dele, para você ver melhor. Olha só, quando chega no 0, ele volta no 25. E você já sabe por quê. Agora, se eu, por exemplo, ao invés de colocar maior, ponho menor do que igual a 0, dou play, olha só o que acontece. E não aparece nada, né? Porque já é falsa a condição. Se eu ponho só igual, não é também, porque ainda é falsa a condição. Ela só vai ser verdadeira quando o I for comparado enquanto ele for maior ou igual. Percebe como é que é interessante? Como é que o sinal aí realmente faz diferença? Né? E aí eu poderia fazer outras configurações, né? Eu poderia, como eu fiz antes, eu posso botar um texto, eu posso mudar o incremento aqui numa situação específica. Na nossa situação, que nós vamos ver mais à frente, é importante que seja assim, tá bom? Então, voltando aqui na nossa apresentação, né? Eu falo aqui, né, que ele vai ter um decréscimo, né, de menos 1 a cada passada, e quando o I deixar de ser maior ou igual, ou seja, quando ele for menor do que 0, a estrutura para, ele sai da estrutura de controle, sai dos comandos de chaves e volta no loop. Como nós não temos mais comandos para baixo, ele não vai executar. Ele para ali. Para ali não, né? Ele para de executar ali e volta ao início, né? Se nós formos olhar aqui, né? Ele sai da chave, volta no início. O que é que tem no início? Outro for, que é o mesmo for, né? Ele vai ficar aí eternamente até que pare de o Arduino ser energizado, tá? Agora, e se eu quiser usar os dois juntos? Então vamos lá, nós já conhecemos, né? Olha só como é que ele vai fazer aqui, ó. Existem também outras maneiras de fazer, tá? Ele vai começar, ele executa as 256, né? Passadas no incremento, sai e as 255 no decremento. Na hora que ele acaba, ele volta. Ele vai ficar fazendo essa estrutura, né, indefinidamente. Agora, e se eu quiser aplicar, nós já estamos chegando quase no final da nossa explicação.
Se eu quiser, por exemplo, gente, aplicar isso num sketch. Então imagina só o seguinte, eu vou ligar o LED e vou fazer com que a intensidade dele comece com desligado e vá subindo até quando ele tiver a luminosidade máxima. Depois ele volta da luminosidade máxima e vai decaindo até desligar. Nós temos aí um conceito chamado PWM. O que o PWM é? Eu consigo fazer com que o meu pulso seja fragmentado no seu pulso. Quando eu mando uma saída digital, eu mando 5 volts. Mas nas portas PWM, o que vai acontecer? Eu posso dizer para ele qual é a voltagem fragmentada de 5 volts, né? Vou pegar 5 volts e dividir por 255. Então ele vai mandar para mim aquela fração de energia. É por isso que, olha só, vamos lá, eu crio uma variável chamada pino, né? Que vai estar aqui. E ele está usando o pino 10. Beleza até aí? A porta digital 10. E eu já o configuro, né? Pin mode pino como saída. E também vou deixar a minha serial habilitada. Posso ou não utilizar. Isso aí não é problema, né? Nós podemos fazer de um jeito ou não utilizar, né? No loop, olha só. O que eu estou fazendo aqui, ó? Eu continuo com a mesma estrutura, só que agora, ao invés de escrever só na minha saída serial, o que eu faço? Eu faço uma escrita no pino 10 com o valor I. Por que eu estou utilizando aqui o analog write? Porque eu preciso mandar minha energia fragmentada. Presta atenção, hein? Quando eu mando um digital write, eu mando o pacote, né? Eu mando a minha energia inteira. Quando eu coloco o analog write, eu vou mandando ele fracionado, que essa fração vai ser marcada, né? Dita pelo valor I. Beleza? Vamos ver como é que fica isso aqui? Não, tudo bem. Ele pega e vai fazer, ele vai subir, né? Ele começa com 0, ou seja, o LED vai estar desligado. E ele vai, a cada vez que ele passar, ele vai ficando mais forte. Aí ele para 100 milésimos e volta. Quando chegar no 256, ele pula para debaixo. E ele começa com 255, ou seja, ele começa com a voltagem máxima. E aí vai fazer o caminho inverso, até zerar. Quando zerar, ele volta no loop e fica nisso de maneira indefinida. Vamos lá no Chrome para a gente poder ver o funcionamento dele. Então, estamos nós aqui. Então, olha só. Aqui eu já tenho o meu Arduino, meu protoboard, o LED, resistor. Tá vendo aí? Então, nesse caso, eu preciso ter as ligações, senão vai dar erro, né? Então, eu vou abrir aqui o serial. Eu estou usando aqui, ó, só para poder fazer um breve parênteses, né? Literalmente, dentro do parênteses, um tempo de espera de 100. Tá? E aqui também. O que mais? Nada de mais grave, não. Aqui tá tudo normal. Vamos aqui, ó, abrir o monitor. Só lembrando que pode ser, né? Pode ser não, né? O tempo do simulador não é o mesmo tempo que nós temos, não, né? Então nós vamos ver que a luminosidade ela vai bem devagarzinho e não vai ser tão visível, tal qual nós temos no mundo real. Então, vamos lá. Inicializando. Olha só, preste atenção. O LED começou bem
começou desligado, né? E ele vai tomando a luminosidade maior. Ele vai, quando, né, ele passou agora pelo 200, né? Tá chegando no 200, vai subindo. Na hora que ele chegar em 255, ele começa a fazer o caminho inverso. Olha lá, ele começa agora a diminuir e ele vai apagando gradativamente. Eu poderia, por exemplo, ao invés de subtrair um em um, poderia fazer de 2 em 2. Não tem problema nenhum. Mas só quero que você veja, ó, preste atenção como o LED ele vai ficando, desliga e começa novamente. Muito legal, né? Então, perceba, deixa eu voltar aqui para frente. Eu quero que você perceba como é que a programação, que nós já fizemos de ligar o LED, digital right, depois low, liga, desliga. Já era legal, né? Agora nós estamos pegando uma estrutura e está fazendo com que essa estrutura controle o hardware. Então, nós saímos do conceito e aplicamos isso na prática, né? Então, deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação, tá bom? Então, nós temos aí uma explicação bem detalhada, né? Então, o PWM vai fracionar a tensão de saída do pino em 256 passos, tá? E aí, ele vai entregar essa fração de 0 a 5 volts. É só você pegar o calculador e ver quanto que vai dar, né? Para cada fração. E nós estamos chegando no final, 32 minutos de aula. Quais são os exercícios e as atividades que eu peço a você que faça? Olha só, eu preciso que você faça todas as etapas que foram propostas nessa aula nossa. Por quê? Porque eu preciso que você compreenda o funcionamento do for, que você entenda o que você pode mudar, o que acontece se você, ao invés de incrementar, você fazer o decremento, ou quando você joga os dois juntos, ou quando você joga os dois juntos dentro do sketch ligando LEDs, tá? E depois eu preciso que você faça outros sketches com variações do for. Aí você pode fazer alterando o número de LEDs, o tipo de incremento, né? Aí é você, com a sua experiência que você já está adquirindo, você pode fazer testes. E se eu colocar LEDs inversos, enquanto um sobe, outro desce, ou seja, quando um liga, o outro desliga, qual será essa estrutura? Tem que fazer alguma relação? Aí você vai pesquisar e vai fazer e vai propor para mim várias alternativas para usar o for. Por enquanto, nós ainda estamos só com LED, né? Mas ele pode ser utilizado para outras coisas. Tá bom? Então tá bom. Deixa eu ver o que mais nós temos de interessante. Acho que creio que para hoje é isso, né? Eu espero que vocês tenham achado interessante o uso de uma estrutura de controle. Como eu falei, você pode ter múltiplas ferramentas ou apenas uma chave, uma faca de mesa. O importante é que você use a ferramenta certa para você ter o melhor recurso, né? O melhor retorno do que você precisa. Comparar, contar, esperar, tem aí vários. Tá bom? Então, muito obrigado pela paciência, por ter assistido essa aula até agora. Então, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima.